Fala galera, beleza? Olha só, hoje nós vamos para um vídeo onde a gente vai falar como definir um operacional e o que realmente é importante nessa jornada. Eu sou o trader Thiago Lacerda e eu quero te ajudar com isso. Galera, seguinte, a definição de um operacional, ela é a base para que você tenha sucesso. Isso deve partir desde o princípio de você formar um bom gerenciamento, uma boa estratégia, saber o que você vai utilizar dentro dessas informações para que você crie essa boa proporção de operacional. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos como você deve listar isso para que você determine as suas operações e entenda bem sobre o seu operacional. Beleza? Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só, galera. O que vocês precisam aqui, de fato, encontrar para ter uma boa gestão dentro do operacional? A primeira coisa que a gente deve observar é o que você realmente vai utilizar. Vamos supor, galera, que você utiliza médias móveis, né? Você utiliza, vamos colocar aqui, ó, médias, né? Médias. Se você usa médias, se você usa LTA barra LTB, né? LTB. Se você utiliza o Price Action, né? Se você utiliza Price Action, figuras gráficas, se você utiliza, não sei, qualquer outro indicadores, vou colocar aqui indicador para que você entenda sobre algumas definições que a gente precisa tomar nesse ramo. E, sim, eu vou falar sobre o meu operacional, mas aqui eu quero te ajudar a auxiliar de como você vai conseguir conciliar o que você já sabe, né, dentro do Price Action aí. Não sei, vamos supor que você utiliza aí SMC. Opa, SMC. Se você utiliza aí, bem, enfim, qualquer outra coisa. O que é importante você saber nessa jornada de definir um operacional? Pensa o seguinte, galera. Se dentro desse meio tempo eu utilizo todos esses aqui, ó, ao mesmo tempo, eu acabo me sobrecarregando de informações. Eu não consigo gerir essas informações de uma forma eficiente, clara e específica. Existe uma grande briga aí entre o pessoal que usa fluxo, o pessoal que usa price action, o pessoal que usa figuras gráficas, que não fogem do price action, mas entenda mais como figuras do que uma leitura do preço, né? Então, entenda sobre isso. A primeira coisa que você precisa definir é qual a estratégia que você vai utilizar. Então, vamos supor que eu vou utilizar aqui, mais ou menos no meu estilo aqui, o price action mais puro, né? Eu vou utilizar o price action mais puro. Então, eu preciso entender sobre padrões gráficos, regiões, o que tem que formar nessa região para que eu faça a minha operação, certo? Vamos supor que você utiliza, não sei, médias. Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma média lá, não sei de qual tempo, mas que seja uma média que você utiliza. O que tem que ocorrer de fato nessa média? Qual o padrão gráfico que tem que ocorrer para que você entre? Esse padrão gráfico pode ser confirmado com outro tempo gráfico junto ou apenas um único tempo gráfico é suficiente para determinar a minha operação? Então, você vai começar a pontilhar isso dentro do seu operacional, tá? Primeira coisa que você vai fazer é pontilhar isso. Seguindo isso, vamos supor que você definiu. Ah, não, eu vou usar aqui, eu vou dar meu exemplo, né? Eu vou usar o Price Action, né? O Price Action tradicional e limpo como nós utilizamos. Leitura de preço. Show de bola. Então, para que eu tenha isso definido, eu vou calcular algumas coisinhas chamadas risco-retorno, né? Das minhas operações, para que eu tenha aí uma das melhores operações. Então, se eu vou estudar em cima de padrões gráficos, a gente vai ter que mencionar quais são os padrões que você deve procurar, o que você vai estudar, para você conseguir se aprimorar dentro desta operação. Galera, uma coisa eu falo para vocês. Tudo
tudo funciona. Tudo funciona. Contanto que você se determine a usar apenas aquilo, tá? Apenas aquilo de uma forma correta, constante. Constante, como eu falei no vídeo anterior. A maior problema dos traders é pular de galho em galho. Quando eles estão começando a amadurecer em um operacional, eles pulam. Por que isso, Thiago? Porque na hora que é o amadurecimento, a hora que você está começando a encaixar as dúvidas, os problemas, as coisas que dão errado, você pula. Por que você pula? Porque você não aguenta aquele período que é o loss. Todo mundo vai partir por um processo de conhecer o operacional. Então, certamente você vai errar. Agora, você tem como eu entrar sem errar? Não, não tem como. Eu preciso errar para aprender? Não, não é bem nesse sentido. O que eu quero dizer é que, sim, vai haver erros no meio do caminho, no meio do processo, porque você precisa se familiarizar com operações, com operacional, com aquela estratégia que você está tomando. Então, aí parte o primeiro princípio. Após você definir essa estratégia, o modelo de operação que você vai utilizar, a gente parte aí para o seu gerenciamento. O seu risco-retorno de operações, galera. Isso deve ser muito bem calculado. Eu falei no vídeo anterior. Você só entra em um trade com uma única informação. O que é essa informação? Galera, a única informação que você precisa entrar num trade consciente, 100% de certeza, é o valor que você vai perder. Então, vamos supor, para que eu entre em uma operação aí minimamente calculada, vamos supor que nós estamos aí arriscando 100 pontos com um contrato. Eu já sei que se essa operação der errado, eu irei perder R$ 20. Isso aqui você não tem 100% de certeza que se der errado, você vai perder? Sim. Só que deixa eu contar uma historinha para vocês aqui rápido. O problema é que lá no início, quando eu estava fazendo a minha, né, a minha gestão, eu tinha plena convicção disso aqui, ó. Mas me conta se você não passava por isso aqui. Quando o preço estava caindo em direção ao seu stop, o que que a gente fazia? Eu pegava o meu stop e arrastava para baixo. Pensando eu que o mercado ia voltar. Só que ele não voltava. Ele ia lá mais embaixo e pegava meu stop. Então, a única certeza que eu tinha, que era aquele stop pré-estabelecido, eu deixava ela em dúvida e acabava aceitando perder mais. E o pior de tudo, quando o mercado voltava, digamos aqui, meu stop estava aqui, ó, ele veio, me deixou 80, 90% negativo ali do limite que eu ia aceitar. Assim que ele voltava para o meu 0 a 0, eu estopava a operação. Por quê? Falava assim, eu me livrei do stop. Mas não, ele já foi lá próximo do seu stop. Você já tinha aceitado perder aquilo. Por que que na hora que ele vai subir, eu não quero deixar ele andar? Então, isso tudo, galera, faz parte da mentalidade, que é a terceira coisa aí que a gente tem que gerir dentro das nossas operações, da definição do operacional. A mentalidade. Galera, muita gente acha que deve treinar apenas técnica. E não é. Não é só técnica para fazer o mercado andar. Você precisa ter, eu vou falar num termo mais rústico, cunhão, né? Para segurar um trade. Você precisa aprender a ganhar. Perder, você já sabe, mas ganhar ainda não. E muita gente quer ganhar dinheiro, mas ainda não aprendeu a ganhar. Então, é para isso que a gente está nessa série, para que você mude, aprenda a ganhar dinheiro de uma forma eficiente. Galera, seguindo essa logística, então a gente já pré-estabeleceu que você vai definir isso aqui. O que que é definir isso aí, como a gente estava falando? Pô, a gente falou um pouquinho aqui sobre definir alguns padrões que ocorrem nesse lado, mas eu vou ser mais específico um pouquinho. Vamos supor que o cara que usa as médias, ele vai definir no operacional dele que ele vai usar a média de 20, a média de 9 ou de 8, não sei qual que o pessoal está usando por aí, a média de 50, a média de 200, a média que ele quiser. Ele vai definir. Mas isso é uma coisa que você vai escrever e colocar. Assim, ó, como eu irei utilizar essa
essa e essa. Pronto. São essas três. Nenhuma mais. Não. Não tente descobrir a bola de neve. Não tente achar a fórmula mágica, porque não existe. Você precisa criar uma rotina. E você precisa estabelecer isso. Então, se você vai usar essas, esquece as outras. Ah, não usa VWAP. Tira fora. Não fica acrescentando coisa, porque senão você vai ficar doido. O mercado ele faz isso com você. Ele acaba te iludindo, te colocando em altos lençóis sem você nem imaginar. Vamos lá. Definiu? Show de bola. Agora você vai verificar quais são os padrões que devem ocorrer em cada uma dessas posições. Se, quando ocorre um padrão aqui, ele retorna para essa. Quando ocorre um tipo de padrão aqui, ele retorna para essa. Quando ocorre um padrão, ele vai para onde? Qual que é o alvo disso? Você tem isso estabelecido? No meu operacional, eu tenho. E no seu? Você tem? Porque se você não tiver, está na hora de mudar. Beleza? Então, olha só. Suponhamos que nós fizemos isso. Você acabou de definir isso. Aí a pessoa que usa aí a LTA e LTB. Beleza. Não utilizo, mas tenho mais ou menos a teoria de quem usa. Vamos lá. Eu tenho uma linha de tendência. O mercado está trabalhando aqui, né? Vamos supor que ele deu uma tendência de baixa aqui. Está trabalhando, seguindo essa linha de tendência. Quais são os modelos, quais são os padrões que ocorrem aqui para que você entre nessa operação? Eu posso entrar nisso por outro tempo gráfico ou não? Eu posso conciliar isso em outro tempo gráfico ou não? Então, essas são algumas perguntinhas para você se autodefinir, né? Se autodefinir. Beleza. Ah, no Price Action é o que eu vou explicar no próximo vídeo, tá, galera? Como que eu defini o meu operacional, como que eu segui com ele. Figuras gráficas, mesma história, galera. Ah, eu tenho aí uma bandeira de alta, né? Tem muita gente que opera aí uma figura gráfica, uma bandeira de alta, que para mim isso é um teste de rompimento. É, beleza, quando você entrar, qual é o padrão que tem que ocorrer aqui, ou depois que romper, para que você projete isso aqui para cima? Ou para baixo, enfim, não sei. Você vai definir a sua estratégia. E aí, o que que tem que ocorrer? Isso é algo que você tem que se perguntar dentro do seu operacional. Não é querendo colocar uma coisa a mais lá dentro. É entender o porquê que funciona. Coisas que o pessoal não entende é isso, né? Vamos falar ali de outros indicadores. Vou dar um exemplo sobre as bordas de Bollinger aí, que foi uma coisa que eu utilizei. E aí, galera? Quando o mercado fechar fora das bordas, qual é o padrão que eu vou utilizar? Fechou dentro, fechou fora? Né? Para quem não conhece esse termo, o que que acontece? Né? Eu tenho as bordas aqui, e quando o gráfico vinha e fechava fora, ele retornava para dentro, eu executava uma venda até o seu 50% para parcial, tentando levar até a outra extremidade. Isso era uma estratégia. Qual que era o problema? Eu não seguia o operacional. Eu não conseguia me conciliar com isso. Não tinha lógica para mim. Uma lógica escrita em cima disso. Mas, vamos dar uma teoria. O que que me dava problema? Que no momento que eu estava usando isso aqui, eu tinha uma média de, sei lá, de 50 períodos passando aqui, ó. E nessa hora eu não ia, mesmo que ele fizesse o operacional mandando eu vender. A média não deixava. Então, eu tinha uma coisa que não estava confluindo. Eu tinha uma coisa que não estava. Então, sempre me deixava amarrar. E eu nunca fui fazer o backtest sobre. E aí, eu posso ou não posso vender? São coisas que você deve se perguntar. E as pegadinhas do seu operacional? Você conhece? Ah, do meu eu conheço. Então, segue aí que a gente vai partir para o vídeo que tem, sim, como descobrir as pegadinhas do nosso operacional. Beleza, galera? Então, a gente partiu aí para mais essa explicação aqui para vocês entenderem essa pré-definição de como definir o operacional. Então, o que que é importante ali? Rapaz, eu apaguei isso tudo. Aí. O que que é importante? Ah, eu tenho o SMC aí como um auxílio às minhas operações. Aonde são as zonas de liquidez? Você já definiu? Qual é a zona que realmente vale a pena?
É no primeiro, é no segundo, é no terceiro fundo? É no fundo mais baixo? É no fundo do dia? E aí? Como que você já definiu isso? Você precisa definir para poder entrar. Mas acreditem, galera, o price action puro explica qualquer operacional. Qualquer operacional. Você consegue com o poder da leitura do preço. Qualquer um. Se você usa média, você vê certinho o price action onde é a entrada. Se você usa SMC, mesma coisinha, que para mim só deram um nome diferente para zona de liquidez, que é a zona de topo e fundo, aonde vai ter ali a região de defesa do preço. Mesma coisa, só deram um nome diferente para poder ter mais gente ali. Indicadores, quando o preço está sobrecomprado, sobrevendido. Vou dando um exemplo aqui do RSI. O que acontece nesse momento, galera? Provavelmente um, um quê? Como é que você vai falar? Um rompimento falso de fundo quando está sobrevendido, um rompimento falso de topo quando está sobrecomprado. Então, é basicamente a mesma história em todos os outros operacionais. A questão é, você não consegue definir isso de uma forma eficiente. Então, comece a escrever o que você precisa para realmente começar a definir isso. E você precisa de detalhes. E detalhes potencialmente úteis, detalhes que vão te deixar um pouco mais confiante em uma operação. Trazer a estatística de 50% de chance de acerto, 50% de chance de erro para o seu lado, para o meu lado. O que é isso? Se eu tenho 50% de chance e forma um padrão gráfico, né? Um padrãozinho ali que eu sei que ele tem uma probabilidade de dar venda. Opa, era 50% de chance, agora eu tenho um padrão. Melhorou a minha chance. Esse padrão tá na zona correta? Putz, melhorou mais um pouquinho. Então agora minha taxa de acerto dessa operação, ela saiu de 50 para 50 para 80, 90, às vezes até mais de 90% de acerto. Mas acredite numa coisa, todos os padrões falham, tá? Todos os padrões falham. Uma hora ele vai te estopar. Só que estatisticamente, você consegue comprovar que se você executa a mesma operação durante um mês, você vai sair positivo. Eu falei, e eu garanto, no final dessa série, nós temos um vídeo aonde você aí, ó, que ainda está no LOIS, fazendo apenas um padrão, que eu vou passar aqui nessa série. Todos os detalhes sobre ele. Você sai positivo no final do mês. Então, só precisa seguir e vir com a gente, que essa série vai ser espetacular.